Graça e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias, Eclesiastes capítulo 3. Eu vou falar pausadamente, porque eu estou sem voz. Eu peço a Deus que eu finalize a pregação de hoje, né? Então, que Deus me dê graça e que eu consiga compartilhar a palavra de Deus nessa noite. Eclesiastes capítulo 3. Eu farei a leitura do versículo 9 até o versículo 15. Eclesiastes 3. Nós faremos uma leitura alternada, que vai do versículo 9 até o versículo de número 15. Nos diz assim, leia por favor os versículos pares. Que proveito tem um trabalhador naquilo com que se afadiga? Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras de Deus, que Deus fez desde o princípio até o fim. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Feche os olhos. Nós vamos orar mais uma vez. Eu quero convidar o nosso irmão presbítero Valdir para essa oração. Amém. Há um tempo nós temos olhado para o livro de Eclesiastes. Nós vimos que o sábio Salomão, o grande rei Salomão, ele está à procura de sentido para a vida. Então, domingo após domingo, capítulo após capítulo, versículo após versículo, nós temos visto o grande sábio à procura de sentido para a vida. E essa busca, a princípio, foi uma busca debaixo do sol, debaixo do céu, numa perspectiva humana da vida, sem uma perspectiva divina, sem o olhar de Deus para as coisas e o controle de Deus para tudo o que acontece. Ele investigou, testou, construiu, ele edificou, nós vimos isso nos capítulos anteriores. Ele se entregou a paixões, ele se entregou a mulheres, cantores. Qual que é a conclusão do grande sábio? Tudo é vaidade, tudo é sopro, tudo é vapor. No capítulo 3, versículos iniciais, Salomão fala do tempo. O Deus do tempo é o Deus soberano sobre todas as coisas.
Salomão, nos 8 primeiros versículos do capítulo 3, ele narra com muita lucidez as fases da vida. Foi o último encontro que nós tivemos aqui. Salomão usa o termo kairos. Kairos é o tempo oportuno, adequado, em que o propósito de Deus se estabelece em tudo. Deus tem um controle realmente de todas as coisas. No versículo 1, nós lemos: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Seguindo na mesma direção, Salomão, a partir do versículo 9, ele vai falar sobre a vida. Esse é o tema que quero tratar com vocês hoje. A vida, uma travessia por desertos e oásis. Salomão, em todo o livro, ele vai dizer que a vida é um sopro, é uma fumaça, ela passa rapidamente. A vida é uma travessia, nós estamos de passagem por aqui, e Salomão vai deixar isso de uma forma muito clara quando ele escreve o livro do Eclesiastes. Eu quero tratar essa verdade, a vida, uma travessia por desertos e oásis, em 2 pontos. O primeiro ponto: a vida é uma travessia por desertos. Quando nós olhamos para as nossas vidas, nós percebemos que muitos são os desertos que nós passamos, as dificuldades que nós enfrentamos. No versículo 9, nós vemos o sábio sendo muito realista. Ele faz uma pergunta que muitas vezes nós fazemos: que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? No capítulo 2, Salomão lidou com a questão de deixar tudo para o outro, sem que este outro não se esforçou. Mesmo olhando para esta situação, Salomão ele pergunta: e agora? O que será? Agora Salomão, com um certo desânimo, ele diz no versículo 10: eu vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. A grande verdade, irmãos, é que a nossa vida é recheada de desertos, dificuldades. E Salomão aqui ele destaca o trabalho que Deus impôs aos homens para com ele os afligir. Nós precisamos voltar ao início, a Gênesis. Deus criou o homem e a mulher e colocou os dois no jardim para cultivar, cuidar. Adão, antes do pecado, ele trabalhava, mas o trabalho antes do pecado não gerava esse cansaço, esse desânimo, essa aflição que muitas vezes nós temos. Eu quero convidá-lo para abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Em Gênesis capítulo 3, eu quero convidá-lo a fazer a leitura do versículo 17 até o versículo de número 19. O que Salomão está fazendo aqui é olhando para a vida, e na sua avaliação sobre a vida, ele percebe que a vida muitas vezes não é fácil. Na vida nós temos aflições, na vida nós temos apertos, na vida nós temos dificuldades, e Salomão ele pega uma parte da vida, ele vai falar sobre o trabalho, ele vai falar sobre as aflições, o esforço, as dificuldades que muitas vezes nós enfrentamos na nossa vida. O texto de Gênesis capítulo 3. Eu vou pedir para você fazer a leitura do versículo 17 até o versículo de número 19.
Interessante como Salomão já havia tratado isso lá no capítulo 1, versículo 13, a parte B do versículo. Ele disse: esse enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Essa é a nossa vida, com dificuldades, problemas. Aqui Salomão tem mais experiência, munido de mais informações, ele se propõe a examinar o trabalho. De novo, Salomão está em busca de sentido, de razão. Agora, a conclusão do sábio é que Deus governa tudo, inclusive o trabalho. Depois que o pecado entrou no mundo, tudo foi mudado. E Salomão diz que o trabalho é a forma que Deus usa para provar o homem, para nos ensinar, para dizer qual é a nossa realidade depois do pecado. Interessante que o mundo, diferentemente da Bíblia, vai fazer uma proposta um tanto romântica sobre o trabalho. Confúcio, ele disse: escolha um trabalho que você ame e não terá que trabalhar um único dia em sua vida. Antes isso fosse verdade, não é verdade? O mundo diz: trabalhe com aquilo que você gosta. O que acontece? O grande problema é que cada dia nós amamos e gostamos de algo diferente. Nosso coração é por natureza insatisfeito. Nós somos insatisfeitos com a nossa vida, nós somos insatisfeitos com o nosso trabalho. É certo que nós não podemos trabalhar com algo que nós não gostamos, isso se tornará um tormento, um purgatório. Mas você já parou para pensar no porquê você trabalha? Trabalhamos em primeiro lugar porque Deus nos fez assim, para trabalhar. Por isso que o texto, Salomão vai dizer assim: Deus colocou o homem dessa forma e usa o trabalho para o afligir. Nós trabalhamos em segundo lugar para sustentar as nossas famílias. Paulo vai dizer assim: digno é o trabalhador do seu salário. Em terceiro lugar, nós trabalhamos com dificuldades por causa do pecado. Tudo ficou difícil, penoso. Esta é uma realidade. Por isso que quando nós olhamos para Gênesis, nós vemos: agora a terra produzirá abrolhos, ervas daninhas. A partir do pecado, agora o trabalho vai ser penoso. Com dificuldades, o homem agora retira da terra o seu alimento. Isso é uma realidade que nós vivemos. E se é uma realidade, pare de reclamar, murmurar. É difícil, mas trabalhar está dentro do plano de Deus para as nossas vidas. Por mais difícil que às vezes seja para nós. Você não vai amar sempre o seu trabalho. Essa é a grande verdade. Terão dias que você irá trabalhar por compromisso, dedicação, esforço e responsabilidade. Esta frase de Confúcio: escolha um trabalho que você ame e você nunca terá que trabalhar um dia em sua vida. Se fosse assim, seria bom. Essa frase é linda em um mundo diferente do nosso. Um mundo sem trânsito, por exemplo. Um mundo sem problemas pessoais, sem problemas de saúde, sem problemas de relacionamentos. Muitos são os nossos problemas e a realidade não é essa. Nós vivemos num mundo atingido pelo pecado. As coisas não são como muitas vezes nós queremos que fosse. Por isso que é tão difícil, por isso que nós enfrentamos tantas situações complicadas nas nossas vidas. Por isso que quando olhamos para as nossas vidas, nós percebemos que muitas vezes nós estamos passando por desertos. Nós vivemos num mundo atingido pelo pecado. Por isso que Salomão questiona, investiga, ele quer respostas. Ele quer responder sobre o sentido da vida. Olha a informação que Salomão nos dá no versículo de número 11 de Eclesiastes 3. Volte o texto para Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Leia comigo, por favor. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez,
desde o princípio até o fim. É interessante que Salomão vai dizer que, em primeiro lugar, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, ou seja, a obra de Deus é maravilhosa. Os momentos difíceis das nossas vidas são momentos planejados por Deus. Por Deus. Você não está sozinho. Muitas vezes nós olhamos para as nossas vidas e na nossa avaliação, as nossas vidas são mais difíceis que a do outro. A minha vida é mais difícil que o outro, o meu trabalho é mais difícil que o trabalho do outro. E muitas vezes nós murmuramos, nós reclamamos, e quando nós olhamos para o texto, nós vemos Salomão dizendo que a vida do homem é recheada de desertos, de dificuldades. Os desertos da vida devem ser vistos e vividos por nós como momentos passageiros. Tudo que Deus faz é perfeito. Realmente, tudo que Deus faz é perfeito. A parte B do versículo 11, Salomão, inspirado, ele diz: Deus pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio. Deus nos criou com esse desejo pelo eterno. Por isso que nós temos tanto desejo de saber o amanhã, como será. Como será Deus? Como será o céu? Salomão é este homem que investiga, experimenta, vive e diz: tudo é vaidade, tudo é fumaça, fugaz. A vida é uma travessia por desertos. Esse é o primeiro ponto. Nós estamos passando por esta vida e esta vida reserva para nós muitos desertos. Quando nós olhamos, por exemplo, de Jesus, nós temos Jesus Cristo sendo levado pelo deserto para ser tentado. Quando nós olhamos para os profetas, nós vemos os profetas falando sobre Jesus, e o profeta Isaías vai dizer que Jesus Cristo era esse homem de dor. Jesus era o homem que sabia o que é padecer, sofredor, servo sofredor. E é isso que Salomão está dizendo quando ele fala em Eclesiastes, que a vida não é fácil. Mas eu não quero desanimá-lo nesta noite. Ainda mais ouvindo uma voz assim, como a minha, né? Rouca. Eu não quero que você fique desanimado. Porque, em segundo lugar, a vida também é uma travessia por oásis. Nós temos momentos difíceis nas nossas vidas, mas Deus nos dá também momentos bons nesta vida. Louvado seja Deus por isso. Nós não precisamos viver uma vida amargurada e sem sentido, porque Salomão, depois de refletir sobre a vida, refletir sobre o tempo, o trabalho, Salomão é alvo da graça de Deus. No versículo 12, Salomão diz: sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. Não existe nada melhor para o homem do que viver uma vida feliz. Não existe nada melhor para o homem do que viver uma vida boa. Não há nada melhor para o homem que aproveitar o que Deus nos dá. Reverendo Garofalo, Emílio Garofalo, ele comenta sobre este versículo, ele diz o seguinte: devemos nos ocupar com as coisas que este mundo nos oferece em honra a Deus. Nós devemos nos ocupar com as coisas que este mundo nos oferece em honra a Deus. Então, o crente, ele vive honrando a Deus. No seu trabalho ele honra a Deus, na sua família ele honra a Deus, no seu trabalho na igreja ele honra a Deus. Salomão tem agora uma perspectiva correta do Criador. Agora Salomão, iluminado por Deus, direcionado por Deus, trabalhado por Deus, agora ele tem uma visão melhor sobre a vida.
Nós fomos criados para a eternidade, e a vida terrena, bem vivida, é uma prévia de algo superior que espera aqueles que são de Cristo Jesus. Salomão, inspirado por Deus, ele nos ensina a viver bem, feliz e grato pelo que Deus nos dá. A pergunta que faço para você nessa noite, e a pergunta que Deus fez ao meu coração, quando eu estava estudando o livro de Eclesiastes, nestes versículos de 9 até o versículo de número 15, eu tenho vivido uma vida em gratidão a Deus? Porque Salomão vai falar sobre a vida, e de uma forma muito clara, ele vai dizer que a vida é uma travessia por desertos, com momentos difíceis, momentos de perdas, momentos de dificuldades, momentos de sofrimentos, momentos de medos. Mas aquele que confia em Deus, aquele que tem Cristo Jesus, aquele que é filho amado de Deus, ele também passa por momentos felizes, momentos de oásis, momentos de frescor. Eu gosto muito de uma expressão, eu repito muitas vezes, uma expressão do salmista, onde ele fala assim, que Deus me leva para lugares espaçosos. Muitos são os momentos das nossas vidas que nós passamos por momentos de apertos, de dores, de aflições, mas Deus é esse Deus também que nos leva a momentos de tranquilidades, pastos verdejantes. É isso que o salmista Davi, ele escreve no Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque somente esse pastor me faz repousar em segurança. É esse pastor Jesus Cristo que está conosco, é esse pastor Jesus Cristo que prepara momentos também bons para nós. O problema é que muitas vezes nós não enxergamos. O problema é que muitas vezes nós não olhamos para a vida na perspectiva, no olhar de Deus, no controle de todas as coisas. Salomão, agora inspirado por Deus, ele nos ensina a viver bem, viver feliz, viver grato. A pergunta que eu faço a você é: você tem vivido assim? Você tem vivido bem? Você tem vivido feliz? Você tem vivido uma vida de gratidão pelo que Deus te dá? Feliz pelas dádivas de Deus na sua vida? O sábio diz que as coisas comuns da vida devem alegrar o nosso coração, porque são dádivas de Deus a nós, indignos. Nós não merecemos o que Deus faz por nós. Eu pedi para você voltar os olhos para o versículo de número 13. Olha só o que Salomão vai falar no versículo de número 13, o que muitas vezes nós não observamos nas nossas vidas. O problema é que sempre temos uma expectativa sobre a vida e nós esperamos um milagre, nós esperamos coisas grandiosas aos nossos olhos. E nós nos esquecemos que as coisas comuns, as coisas do dia a dia, são coisas grandiosas, dádivas de Deus nas nossas vidas. Então Salomão, ele vai dizer assim no versículo 13, e também que é dom de Deus, que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. O que Salomão está dizendo? Salomão enxerga a vida com dificuldades, problemas. Agora eu preciso me esforçar para que a terra produza. Agora eu tenho sofrimentos, agora eu tenho apertos, agora eu tenho dores por causa do pecado. Esta é a realidade de todo homem, esta é a realidade do homem depois do pecado, depois de Adão. Mas agora Salomão, ele consegue olhar para a vida mais experimentado, direcionado por Deus, com uma visão totalmente diferente, não uma visão humana, não uma visão agora horizontal, mas aquilo que nós temos, a revelação de Deus, aquilo que vem de cima. Salomão vai dizer que as coisas comuns da vida são coisas
boas que nós devemos desfrutar. Coisas do nosso dia a dia, dom de Deus, que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Eis aqui uma solene convocação para nós vivermos a vida desfrutando bem daquilo que Deus nos dá. Você pode viajar, viaje. Vá com os seus filhos na praça, no parque. Tome sorvete, saia de férias. Se envolva com as coisas de Deus. Homens, participem dos encontros dos homens. Mulheres, participem dos encontros das mulheres. Faça aquilo que é comum do povo de Deus. O problema é que muitas vezes nós criamos uma expectativa, nós esperamos algo diferente e nós deixamos de enxergar as bênçãos de Deus, que são comuns, mas são maravilhosas nas nossas vidas. Isso é aproveitar a vida e as dádivas vindas do céu. São oásis entre desertos. Desfrutemos, reconhecendo a bondade de Deus sobre nós, uma bondade que nós não merecemos. Lembre-se, tudo aqui neste mundo é apenas uma sombra daquilo que nos espera. Dr. Vadislau, ele disse o seguinte: a graça comum de Deus permite a todos os homens alguns vislumbres da maravilha criada. Assim, mesmo que tenhamos de revelar a foto em negativo e virar de ponta cabeça as observações que os homens fazem sobre as maravilhas de Deus, a fim de considerá-las segundo as Escrituras, vale a pena considerá-las, vale a pena fazê-lo. Então nós precisamos olhar para a vida e enxergar a bondade de Deus sobre as coisas que foram criadas. Nós precisamos olhar para as nossas vidas, olhar para os nossos filhos, olhar para o nosso trabalho, e o fruto do trabalho é aquilo que Deus nos dá como dádivas, e nós devemos fazer isso em gratidão a Deus. Qual foi a última vez que você olhou para o seu trabalho e agradeceu a Deus e não murmurou, não reclamou? Qual que foi a última vez que você juntou a sua família e saiu para passear e viu a glória de Deus, a grandeza de Deus, os feitos de Deus sobre a sua vida? Qual que foi a última vez que você sentou numa praça, debaixo talvez de uma árvore, e viu a grandeza de Deus, o cuidado de Deus nas coisas pequenas, que muitas vezes nós achamos pequenas, mas são maravilhas de Deus nas nossas vidas? É isso que Salomão está dizendo. É dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. A pergunta que faço é: você tem desfrutado da vida de forma correta, de forma cristã? Olhando para o dia a dia, você agradeceu a Deus nesse dia pelo ar que você respira, pela vida que você tem? Muitos não têm. Você agradeceu a Deus por estar aqui hoje? Muitos querem estar aqui e não podem. E nós estamos aqui pela graça e pela bondade de Deus sobre as nossas vidas. A grande verdade, irmãos, é que tudo que Deus nos oferece hoje é apenas um aperitivo daquilo que nos espera. Um vislumbre da eternidade que tanto nós almejamos. O interessante é que quando olhamos para o texto, Salomão vai nos ensinar e fica claro para nós que Deus limita, mantém o homem dentro do seu plano. Mas será por que Deus faz isso? A resposta está no versículo de número 14. Volte os seus olhos, por favor, para o versículo de número 14. Olha só a declaração de Salomão. Salomão vai dizer assim: sei que tudo quanto Deus fez, ou Deus faz, durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isso Deus faz para que os homens temam
diante dele. Salomão chega numa conclusão maravilhosa e nós devemos chegar nessa conclusão também, que é maravilhoso para nós. Deus, ele tem um controle de todas as coisas. Nós somos finitos, nós somos limitados. E por que Deus nos limita? Por que Deus nos deixou assim finitos? Para que o homem tema a Deus. O homem deve temer diante da soberania e do controle de Deus sobre todas as coisas. A grande verdade, irmãos, é que nós precisamos aprender a louvar a Deus, porque Ele supre as nossas necessidades. Não se engane, Deus está presente nos desertos, isso é uma verdade. Não se engane, Ele está lá, Ele está presente nos desertos que nós passamos, pois Ele preparou para nós esses desertos. É no deserto que nós somos visitados por Deus. É no deserto que nós sentimos a presença maravilhosa de Deus. É no deserto que nós vemos a providência de Deus. É no deserto que nós vemos o cuidado de Deus. E não é por acaso que Deus tirou o povo de Israel do Egito. E por 40 anos eles caminharam pelo deserto, sustentados, alimentados, fortalecidos, cuidados pelo Senhor. Momentos de oásis. Louvado seja Deus que a nossa vida não é uma vida somente de sofrimentos e desertos. Louvado seja Deus, porque Deus, Ele abre os nossos olhos para que possamos enxergar a sua bênção, o seu cuidado, a sua provisão sobre as nossas vidas, até nos mínimos detalhes. Nós precisamos enxergar a mão de Deus, o cuidado de Deus em todas as áreas das nossas vidas. O pão de cada dia na nossa mesa, os filhos em volta da nossa mesa, e talvez você não tenha mais filhos, já cresceram, mas louve a Deus pelos filhos que você tem. Louve a Deus pela esposa que você tem, louve a Deus pelo marido que você tem, louve a Deus pela casa que você tem, louve a Deus pelo trabalho que você tem, muitas vezes difícil, mas é o plano de Deus para a sua vida, é o cuidado de Deus maravilhoso para com você e para com os seus. É dessa forma que nós aprendemos a ver a Deus e a temê-lo, louvá-lo, também nas pequenas coisas. Eu quero finalizar fazendo algumas aplicações. A primeira aplicação que eu quero fazer, e quero lembrá-los que nós somos peregrinos aqui, tá? Nós somos peregrinos aqui. Essa não é a nossa terra. Não se esqueça disso. Nós estamos aqui numa travessia, ou seja, essa vida terrena é como um sopro, uma fumaça, tudo passa. Essa é a primeira coisa que eu quero lembrá-los. A segunda aplicação, não reclame da vida. Os desertos são a forma de Deus nos moldar. Os desertos é a forma de Deus falar ao nosso coração. Os desertos da vida são aqueles que nos aproximam de Deus. É no deserto que Deus nos visita, é no deserto que Deus fala conosco, é no deserto que Deus abre os nossos olhos, é no deserto que Deus abre os nossos corações, é no deserto que Deus faz com que busquemos a sua face, a sua presença. Então não reclame da vida. Terceira aplicação, os desertos são passageiros, tudo passa. Se você está passando por um deserto, não se esqueça, os desertos são passageiros. Por mais longos que sejam, precedem um oásis. Por mais longos que sejam os desertos, Deus nos leva para lugares espaçosos. Por mais difíceis que sejam os desertos, secos, áridos, difíceis, o que nos espera depois do deserto é o cuidado de Deus, o sustento de Deus, águas cristalinas,
pastos verdejantes. Quarta aplicação: aprenda a louvar a Deus pelas bênçãos temporais, bênçãos do dia a dia. Alegre-se em Deus por suas dádivas. Nós precisamos aprender a não ficar olhando para aquilo que a gente não tem. Olha para aquilo que Deus tem te dado e louve a Deus por isso. É louvar a Deus pelas bênçãos temporais, louvar a Deus pelas bênçãos do dia a dia. Deus é aquele Deus presente, um Deus que supre todas as nossas necessidades. Foi a promessa de Cristo Jesus para os discípulos, é a promessa de Jesus para nós. É a promessa de Deus para nós, suprir todas as nossas necessidades. A quinta aplicação: as dádivas de Deus aqui nessa existência são setas que apontam para aquele grande dia, o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque quando Jesus voltar, não haverá mais pecado, não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor. Nós estaremos para sempre com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então essas bênçãos temporais, esses momentos felizes que Deus nos dá, são setas apontando para frente. Por isso que é muito importante nós lembrarmos que nós somos peregrinos aqui. Nós não podemos criar raízes aqui. Nós estamos caminhando, olhando para Jesus, olhando para frente, olhando para o grande dia. Enquanto nós caminhamos por terra estranha, enquanto nós caminhamos como peregrinos aqui, nós devemos olhar para as dádivas de Deus para nós. Nós precisamos aprender a louvar a Deus pela vida que temos. Nós devemos aprender a louvar a Deus por tudo que Deus coloca nas nossas mãos. Nós devemos deixar de olhar para a vida de outros e ficar reclamando. Nós devemos olhar para as nossas vidas e ver a bondade de Deus, a misericórdia de Deus e continuar olhando para frente, porque essa misericórdia, esse cuidado de Deus são setas que apontam para aquele grande dia onde nós estaremos com o Senhor. Sexto e último lugar, nós precisamos aprender a louvar a Deus por sermos limitados, finitos. É isso que Salomão está dizendo. Deus colocou no coração do homem a eternidade. Aquela coceirinha, aquele desejo de saber as coisas, saber sobre Deus, saber sobre os planos de Deus. E quando nós olhamos para Deus e para os planos de Deus, nós vemos que somos limitados e finitos. Muitas coisas nós não entendemos. O que nós devemos fazer diante dessa realidade? Nós devemos louvar a Deus pela nossa limitação e pela nossa finitude. Sabe por quê? Porque quando nós entendemos que nós somos limitados e finitos, nós aprendemos a descansar na providência, no amor, no cuidado do Deus soberano. Ao mesmo tempo que olhando para as nossas vidas, nós vemos que nós somos finitos, limitados, nós olhamos para Deus e nós vemos que Deus é infinitamente grande, maior, soberano, grandioso. Ao mesmo tempo que nós olhamos para as nossas vidas e vemos que nós somos finitos, limitados, nós vemos que Deus é um Deus da providência, o Deus do amor, o Deus que rege todas as coisas, o Deus que domina, o Deus que reina sobre tudo e sobre todos. Eu quero voltar com vocês no versículo de número 15, porque Salomão vai fazer um jogo de palavras no versículo 15. E o que Salomão está dizendo aqui é que o Senhor é o Senhor do tempo. A nossa vida se limita ao passado, aquilo que nós já vivemos. A nossa vida se limita ao presente, aquilo que nós estamos vivendo. E a nossa vida se limita ao futuro, se Deus nos der o futuro, o fôlego de vida. Mas o Deus que nós servimos, o Deus soberano, é o Senhor do tempo, grandioso, maravilhoso.
E Ele rege todas as coisas. Por isso que Salomão, no versículo 15, eu vou pedir para você fazer a leitura comigo mais uma vez. Ele vai dizer o seguinte, leia comigo. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Deus é o Senhor do tempo, nós não somos. Lá no passado, onde nada existia, Deus olhou para nós, resolveu nos amar, resolveu nos escolher. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, o Senhor é o Senhor da história, do tempo. O Senhor do passado, o Senhor que fez grandes coisas no passado. O Senhor, o Deus soberano, que escolheu um homem, escolheu uma família, escolheu uma nação. Um Deus que iniciou uma grande obra, um grande plano no passado. Deus é o Deus do presente, né? Que sustenta as nossas vidas. Esse Deus do presente que fala assim, por que vocês ficam preocupados com o dia de amanhã? Eu sustento vocês, eu alimento vocês. É o Deus do presente. Mas também o Deus que nós servimos, o Deus soberano, o Deus do tempo, é o Deus do futuro, onde nós não precisamos ficar preocupados com o dia de amanhã. Você não precisa ficar preocupado se amanhã você vai ter trabalho ou não. Você não precisa ficar preocupado se amanhã você vai ter o pão para dar para os seus filhos ou não. Porque nós temos um Deus que nos ama e que governa todas as coisas. Um Deus que nos fez promessas e um Deus que falou e nos disse que Ele estaria conosco todos os dias. Foi a promessa de Jesus Cristo para nós. No finalzinho do ministério de Jesus, Jesus ressurreto, Jesus havia ressuscitado, Ele aparece para os discípulos, Ele está sendo assunto aos céus. Ele chega para os discípulos e Ele faz uma promessa maravilhosa. Ele diz assim, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós precisamos descansar nessa promessa de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos descansar nas mãos desse Deus que nos ama. Esse Deus que entregou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Vou pedir para você fechar os olhos nesse momento. Salomão, inspirado por Deus aqui, ele está fazendo uma avaliação da vida. E nós chegamos em alguns pontos que Salomão chegou. Nós também olhamos para a vida e fazemos algumas perguntas. Nós também queremos encontrar o sentido para as coisas. Amanhã nós vamos acordar e nós temos um trabalho a ser realizado. E a grande questão é, mas por que eu tanto trabalho e nada vejo? Por que eu trabalho e não vejo resultado muitas vezes? Por que é tão difícil? Por que é tão penoso muitas vezes? Esta é a nossa realidade. Esta é a realidade depois do pecado. Esta é a realidade humana depois que o pecado entrou no mundo através de Adão. Esse foi o primeiro Adão que pecou, que cedeu, que falhou. Mas Deus, Ele preparou um novo Adão, Jesus Cristo, que cumpriu todas as coisas. Esse Jesus que nos ama, esse Jesus que habita o nosso coração, a nossa vida, esse Jesus que transforma desertos em oásis, esse Jesus que habita em nós, coloca no nosso rosto riso, alegria. Esse Deus que trabalhou no passado, na vida de homens do passado, mulheres que eram estéreis, que tiveram filhos, famílias foram formadas. Esse Deus que intervém, esse Deus que age na história, esse Deus que age na nossa história, na nossa vida.
onde nós estávamos condenados, perdidos, Ele nos alcançou, nos salvou. Agora os nossos olhos se voltam para frente, os nossos olhos estão fitos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E como é bom servir a esse Deus, como é bom ter o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Esse Deus que é soberano, esse Deus que é o Senhor da história, esse Deus que agiu poderosamente no passado, tem agido no nosso presente, esse Deus que completará a sua obra maravilhosa, o seu plano maravilhoso. Então nós podemos descansar. Então nós podemos levantar a nossa cabeça. Então nós podemos olhar para as nossas vidas, muitas vezes difícil, muitas vezes complicada, mas nós vemos claramente o cuidado de Deus sobre nós. Então eu queria desafiá-lo, queria aconselhá-lo a não ficar olhando para as dificuldades, para os problemas, mas olha para a grandeza de Deus, olha para a soberania de Deus, olha para o amor de Deus, olha para o cuidado de Deus sobre a sua vida. Olha para tudo que você tem. Você não merece tudo que você tem. Eu não mereço tudo que eu tenho. Quando nós olhamos dessa forma, nós somos levados a agradecer ao Senhor. Nós somos levados a viver a vida como ela precisa ser vivida. Nós somos levados a olhar para tudo que está à nossa volta e agradecer a Deus. Olhar para a sua casa e agradecer a Deus, não achar que ela é pequena. Olhar para os seus filhos e agradecer a Deus, porque são bênçãos de Deus na sua vida. Olhar para o seu esposo, a sua esposa, esse presente que Deus te deu. Olhar para o seu trabalho, às vezes difícil, às vezes complicado, mas é a forma como Deus trabalha na sua vida, provê o sustento no seu lar, na sua casa. Louve a Deus, agradeça a Deus, viva a vida com alegria. Se disponha a trabalhar no reino. Viva com o povo de Deus. Viva a vida comum da igreja. Participe das reuniões. Durante a semana, no final de semana, participe. Isso é vida. É isso que Deus nos oferece, coisas simples, mas coisas maravilhosas. É isso que Salomão está dizendo. É dom de Deus comer, beber, coisas simples da vida. Nós precisamos aprender a agradecer a Deus pelas coisas simples da vida. Esse Deus tem cuidado de nós, sustentado as nossas vidas. Nós devemos louvá-lo por isso. Então agradeça ao Senhor, louve ao Senhor pela vida que você tem e pelas dádivas que Deus tem te dado, mesmo não merecendo. Deus tem nos dado muitas coisas e Deus tem estado presente nos momentos de desertos. O Filho de Deus nunca passa desertos sozinho. Ele sempre tem a companhia maravilhosa de Cristo Jesus, que nos auxilia, nos fortalece, e os nossos olhos estão fitos nele. E nós somos fortalecidos pela presença maravilhosa de Cristo Jesus do nosso lado. Então agradeça a Deus por isso, louve a Deus por isso, por esse cuidado maravilhoso, esse sustento maravilhoso de Deus sobre as nossas vidas. Eu quero convidar para essa oração, nesse momento, o nosso irmão presbítero Fábio, nos agradecer ao Senhor por esse sustento e cuidado sobre nós.